aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafa Gomes e eu estou iniciando o meu novo canal no YouTube intitulado Flick Chick. Aqui você vai ter várias novidades relacionadas à cultura pop, cinema, séries de TV, esse universo maravilhoso que a gente ama tanto e que a gente adora conferir, tanto nas telonas como nas telinhas. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer para início de conversa e já quero pedir para você já ativar o sininho aqui embaixo, já assinar o meu canal e ficar me acompanhando, porque toda terça e quinta tem vídeo novo no canal. E para começar com o pé direito, a gente está em meio a uma das épocas mais emocionantes, a gente tem a chegada de Vingadores Ultimato, que tá aí a um mês de distância. Se você está vendo esse vídeo nessa terça-feira, então falta menos de um mês, falta um dia a menos para dar um mês. Além disso, a gente está a pouco menos de um mês da estreia da última temporada de Game of Thrones. E é claro, como uma amante dessa produção, eu não podia deixar essa data passar batido e vim trazer para vocês aqui um especial de Game of Thrones para você entrar na oitava e última temporada com o pé direito, sabendo tudo que você precisa saber sobre essa, que é uma das melhores séries que já foi feita nos últimos anos, é uma das mais populares e, por sinal, é também a mais pirateada no mundo. E se tratando de Game of Thrones, nós temos 7 temporadas que já foram exibidas, são inúmeros episódios, muitas horas de produção para assistir. E se você acompanhou a produção até aqui, mas está com aquela preguiça de fazer um recap, de dar uma revisada em tudo que você já assistiu, se você não está tendo tempo para reassistir dos episódios também, eu vim trazer para você um resumão bem bacana, completinho, trazendo as coisas mais importantes que rolou nessas últimas 7 temporadas. Eu separei esse resumão em 2 temporadas para cada vídeo, então você vai poder conferir em pouco tempo tudo que aconteceu de mais importante nesses últimos 7 anos da produção, para você chegar no primeiro episódio de estreia da última temporada, pronto, tinindo, lembrando de tudo que já aconteceu, para você não ficar comendo bola e nem ficar perdido quando um personagem do passado, porventura, reaparecer nessa trama, o que é muito comum com Game of Thrones, não é verdade? Vamos lá para o primeiro resumo então? Primeira temporada de Game of Thrones, a gente tem Sean Bean, um dos atores que mais morre em Hollywood. Assim como Tom Hanks acaba sempre se perdendo e Matt Damon sempre precisa de resgate, Sean Bean é o ator que mais morre em Hollywood. A maioria dos seus filmes ele sempre acaba morrendo. Tô te dando um spoiler geral aí, foi mal. E em Game of Thrones não poderia ser diferente. Se todo mundo tivesse parado para refletir sobre Sean Bean, a gente já saberia que Ned Stark teria sido decapitado no final da primeira temporada. Ou pelo menos a gente teria uma suspeita muito grande. Mas Sean Bean interpreta aqui Ned Stark, que é o grande protagonista da primeira temporada, um homem honroso, um homem correto, que acaba sendo encurralado pelo seu grande amigo Robert Baratheon, após saber que a mão do rei Jon Arryn foi morta. Robert Baratheon leva sua família, o clã Lannister, para Winterfell, que é no norte, para não apenas conhecer a família Stark, mas para oficializar o pedido de mão do rei para Ned Stark, que não está nem um pouco animado com o convite. Ele não se sente muito à vontade com isso, mas ele acaba se entregando por ser Robert Baratheon, que é um dos seus grandes amigos, como eu já falei. É aqui que a família Stark e a família Lannister acabam se conhecendo e já criando fagulhas entre eles, principalmente por Jaime e Cersei, que possuem um caso extraconjugal incestual, uma coisa escabrosa que Bran, que é um menino muito habilidoso e que está acostumado a escalar estruturas altas, acaba descobrindo. A fatídica cena que ele testemunha acaba resultando em algo que vai mudar sua vida pelo resto de toda a série, com Jaime Lannister empurrando o Bran de cima da torre, dizendo: as coisas que eu faço pelo amor. Quite the little climb, aren't you? How old are you, boy? 10. 10. The things I do for love. Podia ficar sem essa, né, Jaime? Enfim, com a vida de Bran completamente transformada, ninguém sabe o que de fato aconteceu, ele acaba entrando em coma, Catelyn fica em Winterfell para cuidar do seu filho e Ned Stark vai rumo a Porto Real, que é a casa dos Lannister e a casa do rei Baratheon, que até então é o dono do Trono de Ferro. Porto Real não recebe apenas Ned Stark, mas recebe também as filhas dele,
Arya Stark e Sansa, que não se dão nada bem, são super tratadas e têm perspectivas de vidas completamente diferentes. Nesse entremeio a gente não pode deixar de citar também Jon Snow, que é o bastardo de Stark, entre muitas aspas. Se você assiste Game of Thrones, você já sabe que não é nada disso. Mas a gente vai contar sobre isso nos próximos vídeos. Mas Jon Snow, que se sente completamente rejeitado pela família, não é bem quisto por Catelyn Stark, acaba decidindo entrar para a Patrulha da Noite. Pouco antes dele ingressar a muralha, ele acaba conhecendo também Tyrion Lannister, com quem ele voltaria a ter conversas muito boas nas últimas temporadas. Relembrando que a Patrulha da Noite é formada por homens que abrem mão de suas vidas, de seus cargos reais, de suas casas e acabam assumindo uma nova identidade. Eles são os corvos responsáveis por proteger a muralha, acabam assumindo também uma espécie de celibato, eles não podem ter relações sexuais e nem podem desenvolver relações amorosas e são totalmente dedicados a cuidar da muralha e dos seus arredores. Indo para um arco completamente diferente, nós temos Daenerys Targaryen, que é a filha mais nova do Rei Louco, que era o dono do Trono de Ferro até ter sido deposto. Ela tem um irmão, Viserys, que é um cara birrento, chiliquento, mimado, que se acha o dono da cocada preta. Ele acaba usando a sua própria irmã como um instrumento de troca para que ele possa conseguir exércitos e tentar retomar o trono que já pertenceu à sua família. Mal ele sabe que a história não tem nada a ver com ele e ele é apenas um pequeno parágrafo na vida de Daenerys, que acaba não apenas dominando boa parte da série Game of Thrones, como também conquistando o coração da audiência, do público e principalmente de Khal Drogo, que embora seja um homem machão, um garanhão aí que está sempre empoderado no seu cavalo, acaba se rendendo aos encantos da bela de olhos claros e cabelos louros, quase brancos. A relação deles dois começa de uma forma muito complicada, até porque ela foi vendida para Khal Drogo, mas por incrível que pareça, dessa relação tão desestruturada nasce um amor bonito que nós testemunhamos em tela, e a partir desse amor e da forma como ela conquista Khal Drogo, ela também acaba conquistando boa parte dos Dothraki, que acabam se tornando fiéis a ela, mesmo depois mediante a trágica e até mesmo inaceitável morte de Khal Drogo, que por conta de um ferimento no seu tórax acaba tendo a sua vida completamente ceifada. E é claro que falar da morte de Khal Drogo implica em falar da gravidez de Daenerys. Ela estava grávida do seu primeiro filho e ela acaba conhecendo uma feiticeira que vem com uma espécie de 171 falando que ela pode tentar resgatar a vida do marido dela se ela entregar a vida do seu filho. Mal ela sabia que o conto do vigário não era exatamente como a feiticeira estava traçando, e embora ela esperasse que Drogo voltasse do jeito que ele era, forte, empoderado, um cara que liderava um exército, ele acaba ficando praticamente em coma, tendo que ter sua vida retirada pela própria Daenerys em uma das cenas mais tristes da primeira temporada. Só que para cada tristeza também tem uma alegria, e Daenerys já tem o seu futuro traçado muito bem, porque embora ela termine a primeira temporada sem o seu filho que ela carregou no ventre, ela tem 3 ovos que vão render 3 lindos, bonitinhos dragõezinhos que parecem inofensivos, mas vão dominar Game of Thrones. Eu dei uma adiantada, já pulei para o final de Daenerys Targaryen, mas é importante citar também que muita coisa acontece em Porto Real. Voltando lá para o caso dos Stark com os Lannister, Robert Baratheon acaba morrendo de uma forma bem
complicada ali. Ele estava caçando javalis e acaba sendo vítima pelo seu próprio escudeiro. Ele tem uma morte nada glamurosa e convenhamos, em Game of Thrones não existem mortes glamourosas, né? Isso é muito raro, mas com a morte dele, Ned Stark tem uma responsabilidade ainda maior. Ao invés de ser mão do rei de Robert Baratheon, seu amigo, um cara em quem ele confiava, um confidente, ele acaba se tornando a mão do rei do adolescente mais problemático da série, Joffrey Baratheon, que já não vai muito com a cara de Ned Stark, principalmente pelo fato de Ned ser um cara completamente honesto e correto. E nessa jornada de honestidade, Ned Stark também acaba descobrindo um grande segredo de Cersei. Ele descobre que Joffrey, na verdade, não é filho de Robert, e sim filho de Cersei com Jaime, assim como ele suspeita em relação aos seus outros filhos. E é claro que isso coloca o Trono de Ferro em risco para os Lannister, porque ao saber que ele na verdade seria fruto de incesto, ele não tem direito de assumir o trono que foi deixado pelo seu pai. Quando ele tenta contar a verdade, ele acaba sendo alvo de uma traição, sendo preso por Cersei e futuramente sendo decapitado em praça pública, por assim dizer, testemunhado pela sua própria filha Sansa, que até então estava prometida a Joffrey Baratheon. E onde Arya estava no meio disso tudo, ela estava ali no cantinho testemunhando, não viu com seus olhos, mas testemunhou toda a situação e acaba fugindo, até porque se ela ficasse ali, ou ela morreria ou ela viraria escrava, caindo numa situação bem parecida com que a Sansa viveu durante um bom tempo, durante todo o tempo que ela esteve ali em Porto Real. É isso aí, já fizemos a primeira temporada de Game of Thrones, mas a gente vai para a segunda temporada, porque como eu prometi para vocês, esse vídeo traz um resumão das 2 primeiras temporadas. E se você tá gostando, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Quem gosta de Game of Thrones e tá um pouquinho confuso com o que tá acontecendo, manda esse vídeo para ele dar uma atualizada também. São muitos personagens, a gente sabe disso, então não esquece de compartilhar. Agora vamos lá, porque tem mais uma temporada inteira que a gente precisa revisar. É claro que a morte de Ned Stark não poderia ficar impune e isso acaba gerando um problema político gigantesco em Westeros, que é o universo onde Game of Thrones se passa, obviamente. Robb Stark, o filho mais velho de Ned Stark, vai vingar a morte de seu pai e para isso ele acaba tomando Jaime Lannister como seu prisioneiro. Isso acaba gerando uma crise gigantesca com os Lannister, até porque Tywin Lannister tem o seu filho Jaime não apenas com uma grande estima, mas como o seu menino de ouro. Totalmente o oposto do que ele pensa de Tyrion, que na verdade é visto como a escória da família Lannister. A morte de Robert Baratheon acaba gerando uma reação em cadeia, com muita gente também querendo tirar um pedacinho do trono, tentando dizer que aquilo ali é meu, eu tenho um pedaço naquilo ali. Um deles é Stannis, que é o irmão de Robert Baratheon. Ele acha que ele é dono do trono por direito e vai marchar em direção a Porto Real para tomar o trono que ele acha que é dele. Orgulhoso, soberbo e convencido de que ele possui um chamado completamente especial, designado pelo Senhor das Luzes, ele carrega Melisandre, que é a sua conselheira sobrenatural, que fica instigando ele a tomar decisões a partir das perspectivas espirituais e sobrenaturais que ela tem em relação ao Senhor das Luzes. Isso faz com que ele autorize ela a levar um espírito negro até Renly Baratheon, seu irmão amado, mas também concorrente do trono. O cara estava ali levantando seu exército para poder também tomar posse do trono, até que esse espírito chega na sua tenda e acaba ceifando sua vida diante dos olhos da sua guarda-costa, a querida e honrosa Brienne de Tarth. Robb Stark começa a tomar decisões questionáveis e a primeira delas é mandar Theon Greyjoy, que é das Ilhas de Ferro, é o príncipe das Ilhas de Ferro, que foi criado com a família Stark em Winterfell. Ele acaba mandando Greyjoy de volta para sua casa para tentar convencer o seu próprio pai a lutar por ele em prol de vingança pela morte do seu pai. Só que quando Theon volta para a Ilha de Ferro, ele acaba amarelando diante do seu pai, que o humilha de diversas formas e diz que ele é indigno. Para tentar provar o seu valor pelo seu pai, ele, ao invés de ajudar Robb Stark, ele acaba traindo a família Stark e vai tomar Winterfell, que está com Bran Stark como responsável por tomar as decisões da casa Stark ali em Winterfell. Só que no instante que Greyjoy vai
tomar posse de Winterfell, ele acaba maquiando a morte de Rickon e Bran, queimando na verdade 2 garotos fazendeiros. Em sua fuga, Arya Stark vai parar em Harrenhal, onde ela acaba se tornando a copeira de Tywin Lannister. Eventualmente, ela consegue fugir com a ajuda de Jaqen H'ghar, o homem sem rosto de Essos. Esse é um dos encontros mais legais que a gente tem na segunda temporada e é simplesmente transformador para dentro do contexto da narrativa. No que diz respeito ao arco de Daenerys Targaryen, ela está ali com um pequeno exército de Dothraki, 3 dragões bebês gradativamente caminhando, tentando formar o seu próprio exército para também retomar o trono de ferro, que ela também alega ser seu por direito, principalmente por fazer parte da história da sua família. Nessa jornada, ela acaba conhecendo Zerial Daxos e Pia Pri, que acabam enganando ela. Mas com a ajuda de seus dragões, ela acaba derrotando o feiticeiro e faz com que Daxos pare numa tumba, sendo aprisionado com a sua então serva Doria, que havia traído ela. Na segunda temporada nós também temos a Guerra dos 5 Reinos e enquanto Robb Stark está preparando o seu próximo passo, a Catelyn Stark vai tentar uma atitude um pouco mais diplomática para resgatar as suas filhas. Sem saber do sumiço da Arya, ela vai negociar a entrega de Jaime Lannister em troca de Sansa e Arya. A responsável por levar Lannister de volta para Porto Real é Brienne de Tarth, que após a morte de Renly Baratheon faz um juramento diante de Catelyn Stark, se tornando responsável por zelar por sua vida e futuramente pela vida de suas 2 filhas. Esse trajeto dos dois é completamente tumultuado, eles acabam encontrando uma série de adversidades e a relação deles dois acaba sendo desenvolvida de uma maneira muito interessante. Jaime é um rapaz grotesco, a gente conhece muito bem ele da primeira e da segunda temporada, mas a sua proximidade com Brienne de Tarth acaba transformando muito ele e ao final dessa caminhada nós encontramos um Jaime bem diferente daquele que empurrou Bran Stark no primeiro episódio da primeira temporada. Antes de toda essa mudança, ele tenta fazer suas tramóias, tenta levar muita gente na maciota e acaba perdendo a própria mão, o que particularmente eu acho um dos momentos mais legais, porque ele é absolutamente inesperado, é quase aleatório, a gente não estava contando com aquilo e Jaime estava merecendo apanhar, principalmente depois do que ele fez com uma criança, né? Bring the bird over here. The carving knife. Will this work as a table, my lord? Oh, yes, this will do nice. And the stump. You think you're the smartest man there is? That everyone alive has to bow and scrape and lick your boots. My father. And if you get in any trouble, all you've got to do is say, my father. And that's it. All your troubles are gone. Have you got something to say? Careful. You don't want to say the wrong thing. You're nothing without your daddy. Your daddy ain't here. Never forget that. Yeah, this should help you remember. Longe de tudo isso, nós temos Jon Snow, que acaba sendo sequestrado pelos selvagens, particularmente por Ygritte, que acaba se tornando seu interesse amoroso, um complexo interesse amoroso. E por sinal, a atriz que interpreta a personagem Rose Leslie acabou casando com Kit Harington, o intérprete de Jon Snow. Mas em se tratando de Game of Thrones, eles acabam desenvolvendo um relacionamento bem complicado, não é aquele amor preto no branco, tem muito ódio envolvido ali dentro, principalmente pelo fato deles serem considerados inimigos. E assim como a coisa fica complicada para Snow, que é sequestrado pelos selvagens, os restantes dos Rangers da muralha também estão passando um perrengue e acabam ficando frente a frente com os caminhantes brancos. Destemida a conquistar o trono de ferro, Stannis está marchando em direção a Porto Real e o pau está começando a quebrar, a guerra está começando a se firmar ali dentro e ele está com um ataque preparado para derrubar tudo e tomar posse da terra. E ali dentro de Porto Real
real, nós temos um Joffrey chorão, mimado, que fica esperneando, o cara não sabe se posicionar. Como um rei, ele deveria tomar a frente da batalha, mas o que acontece é que ele acaba se escondendo, como se fosse uma criança imatura. Todas as birras, todos os posicionamentos que ele tomou até agora só mostram o quão na defensiva ele atua. Sem saber o que fazer e como controlar o caos que está armado em Porto Real, quem traz a solução acaba sendo Tyrion Lannister. Isso mesmo, o filho rejeitado da família Lannister, o anão da casa, tem a resposta para os problemas e acaba resgatando fogo vivo que estava escondido debaixo da cidade, tinha sido escondido pelo Rei Louco no passado. Ele acaba resgatando esse material explosivo, trazendo a solução dos problemas de Porto Real, fazendo com que isso afugente Stannis e seu exército, dando tempo suficiente para Tywin Lannister vir para Porto Real para acabar com aquela palhaçada e colocar ordem na bagunça. É isso aí, esse é o resumo da segunda temporada de Game of Thrones. A gente só tá começando com esse especial de resumão de GOT. Se você gostou, curta esse vídeo, comente, não esquece de compartilhar com seus amigos também. Faça com que esse vídeo possa alcançar o maior número de audiência para que a gente possa continuar falando sobre isso. Quinta-feira tem mais um vídeo em que eu vou trazer um resumão da terceira e quarta temporada de Game of Thrones. Continue me acompanhando aqui no FlickChick. Eu sou a Rafa Gomes e você também pode me seguir lá no Instagram, @Rafa Gomes. Beijos e até mais!